Vamos para o verbo preferir. Esse verbo preferir, ele é um verbo que merece total atenção nossa. Olha só. Esse verbo preferir, eu vou até colocar numa nuvenzinha aqui. Não, professora, que besteira é essa? Não, deixa eu ser bestinha. O verbo preferir, né? Esse verbo preferir, ele é aquele verbo que você conhece, que tem dois complementos. Quando ele tem dois complementos, eu digo que esse verbo é o quê? É um verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui o verbo ele pede um complemento e outro. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu vou ter um complemento sem preposição, veja bem, eu vou ter um sem preposição e vou ter outro complemento com preposição a. Veja, não existe em hipótese alguma o uso de do que. Ó, vamos aprender isso. Esse verbo preferir, ele não aceita a expressão do que. Ah, professora, pois eu sempre disse, eu prefiro sorvete do que chocolate. Disse, pois você, na linguagem oral, você pode utilizar. Normalmente, a linguagem oral, o que importa é comunicar. Mas na hora de escrever, que é o que nós vamos aprender na escola, nós temos que saber essas regras. Então, aqui, esse do que, ó, não existe. E nem que. Mas se eu disser só assim, se eu estivesse na sala de aula, alguém ia perguntar: professora, mas se eu disser assim, eu prefiro sorvete que chocolate, sem o do. Dava certo? Não, de jeito nenhum, porque ele não pede que, ele pede preposição a. Então, como é que vai ficar, professora? Vai ficar assim, ó. Em vez de você dizer: eu gosto. Ah, desculpa, né? Gosto não. Eu prefiro. Com gosto você pode dizer eu gosto mais, mas com o verbo preferir não. Então, vamos tirar, né? Isso daqui, vamos colocar. Eu prefiro. A professora trocou o verbo, viu? Tá errado. Não é eu gosto, é. Eu prefiro sorvete. Aí, em vez de você dizer eu prefiro sorvete do que chocolate. Pronto, se você fizer isso, a professora vai colocar na frente da sua frase errado. Por quê? Porque o verbo preferir não aceita do que. E como é que fica? Fica assim, ó. Eu prefiro. Aí o verbo é transitivo direto e indireto. Então, eu vou dizer verbo transitivo direto e indireto. Então, eu vou dizer assim. Eu prefiro o quê? Sorvete. Então, o primeiro complemento não pede preposição. Sorvete. Aí, o segundo pede a. Eu prefiro sorvete. A quê? A chocolate. Então, a frase é desse jeito, minha gente, ó. O correto é isso. Eu prefiro sorvete a chocolate. Esse verbo preferir é assim. Então, aprenda. Ele não aceita do que... Não aceita. Não aceita. Se você disser, se eu tirar esse do e deixar só o quê? Aceita? Não, também não aceita. Que não aceita de jeito nenhum. Ele só aceita a preposição a. Então, eu prefiro sorvete a chocolate. Eu prefiro português a matemática. É assim. Em vez de você dizer, eu prefiro português do que matemática, eu prefiro português a matemática. Então, é assim que se faz a regência do verbo preferir. Cuidado e atenção. Esse verbo, ele não aceita modificador. Como assim, professora? Não estou entendendo, não. Não aceita modificador? Isso. Então, vou colocar aqui. Observação. Importante. Este verbo não aceita intensificador. O que é intensificador, professor? Esse verbo não aceita intensificador? Como assim?
Assim, ó, quando você diz eu prefiro, se você disser eu prefiro mais sorvete do que esse chocolate, tá errado. Se você disser, aqui tá certinho, ó, não é? Aqui nós não vimos que está certo. Eu prefiro sorvete a chocolate, mas se você disser eu prefiro mais sorvete do que chocolate, já fica errado. Esse mais sorvete a chocolate, mesmo que esteja escrito assim, eu prefiro mais sorvete a chocolate. Se você colocar um mais aqui, você já errou. Não aceita intensificador, nem de mais, nem de menos. Ó, tem gente que diz assim, eu prefiro 1000 vezes trabalhar a estudar. Aí pensa que tá acertando, porque usou esse A. Mas não está, porque você usou 1000 vezes. 1000 vezes é um intensificador. O intensificador não pode existir com esse verbo, tá certo? Então, você dizer, vamos para outra frase aqui. Eu prefiro 1000 vezes o inglês. Pronto, aqui você pensa o inglês ao português. Bom, você pensa que tá abalando, né? Porque você usou esse aqui, ao, e não do que, mas tá errado. Tá errado por quê? Porque não pode ter esse intensificador aqui. Jamais, não pode ter intensificador. A frase correta aqui é essa daqui, sem intensificador. Entendemos? Bom, vou deixar esse vídeo por aqui e volto para explicar o próximo vídeo, namorar, paquerar, parecer e casar em outro vídeo, para ficar melhor de carregar no celular de vocês.